fui pega de surpresa. Aleluia, Deus. Mas quem serve ao Senhor tem que estar sempre com uma palavra. Aleluia, Deus. Obrigada. E já faz mais ou menos um mês que Deus disse para mim que eu ia trazer essa palavra. Só não falou se era aqui, se era em outro lugar, mas Ele disse que eu ia trazer essa palavra. E eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em 1 Pedro 2, do 9 ao 10. Jesus, abençoa. Santo Jesus. Oh, Deus poderoso. Deus maravilhoso, nós Dá nervoso, dá tremedeira, mas Aleluia, Deus. eu sempre digo para Deus que eu sou o vaso e eu quero que Ele me molde, eu quero que Ele tape as minhas rachaduras, eu quero que Ele tire de mim tudo que não provém dEle e quero que Ele me encha do Seu Espírito Santo. Que no momento que nós estamos cheios, nós podemos repartir com os outros. Todos acharam? 1 Pedro 2, do 9 ao 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amém? Como eu disse, eu não me preparei, não explanei nada. Os irmãos podem assentar. O que Deus vem falado comigo, eu meditei 1 Pedro, 2 Pedro, meditei por 2 meses mais ou menos, todos os dias de manhã. E quando eu cheguei nessa palavra, Deus começou a me lembrar do jeito que eu era, do jeito que eu sou hoje. E Deus começou a trazer no meu coração e eu fui me aprofundando na palavra. E ali Deus falou comigo que Ele fez nós a semelhança dEle. Ele nos escolheu como raça eleita. E ali eu conversando com Deus, Deus me disse que nem os anjos do céu são parecidos com Ele. Não são. Em Apocalipse diz que os anjos, os querubins, eles são feitos para adorar o nome do Senhor, eles foram criados para adorar o nome do Senhor. E se tu ler lá em Apocalipse, agora eu não estou lembrada direito onde é que é, vai dizer que algumas partes dos anjos têm 6 asas, e com 2 eles cobrem os pés, 2 eles cobrem o corpo e 2 eles cobrem o rosto. E ali eles passam o dia inteiro adorando a Deus. Tem outros tipos de anjo também, que eles são compostos por rostos de águia, de leão, olhos. E aqui Deus diz para nós que nós somos a raça eleita dele, sacerdócio real, nação santa, que Ele nos fez a semelhança dele. Glória a Deus, aleluia. E daí a gente se pergunta, tá, mas Deus é preto, branco, amarelo, vermelho? Será que Ele é mesclado? Porque se Ele fez nós a semelhança dele, e nós somos um de cada cor, um de cada tipo, né? Olhos, uns azuis, outros verdes, outros pretos. Como é que será que é Deus? E ali Deus fez eu me lembrar de Moisés, quando Moisés subiu ao monte e pediu para ver a face do Senhor. E Deus disse para ele que não podia ver, porque senão ele ia ficar, Deus teria que levar ele, né? Por causa que ele é tão magnífico, tão santificado, que os nossos olhos carnais não estão prontos para ver, né? Nós somos tão, como é que eu vou dizer assim, falhos, que nós não somos santificados para enxergar Deus. Nós, pela misericórdia dele, nós sentimos ele, né?
Nós sentimos, mas ver não tem como. E aí ele disse para Moisés entrar na brecha, que tinha uma fenda na pedra, e entrar naquela fenda, e creio eu que se pôs, né, como é uma fenda, tu crê que não é uma caverna, é uma fenda. Então tu tem que entrar meio do ladinho, né? E daí não tinha como virar o rosto. E ali Moisés ficou assim. Eu, né, lendo a palavra de Deus, eu entendi isso. E naquilo veio o brilho do Senhor até ele. Tanto, se eu não me engano, ele ficou, acho que desacordado, acho que Moisés ficou, se eu não me engano, por algum tempo. De tão grande a glória do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E eu meditando nessa palavra, Deus falando comigo, e eu dizendo, Senhor, mas o que o Senhor quer comigo? Eu disse, o que o Senhor tem ainda comigo? Eu disse, porque eu já vivi maravilhas com Deus. Já vivi coisas assim extraordinárias com Deus. Quando eu me coloquei na brecha. Quando eu me coloquei na brecha, eu vivi. Eu vivi com Deus. Coisas assim de eu imaginar que eu estava usando a última pasta de dente e eu abri a porta do banheiro e já tem alguém para me trazer a pasta de dente. Dos meus filhos querer uma boneca e alguém trazer a boneca para eles, porque eu não tinha condições. Então assim, eu já vivi, sabe, o maior assim do que eu vivi com Deus foi a cura da Cecília, né, como eu já contei para os irmãos. E ali eu fui perguntando para Deus, perguntando, Senhor, o que o Senhor ainda quer comigo? Eu disse, porque o Senhor falou para mim que eu iria pregar, que eu iria levar a sua palavra, que o Senhor tem grandes coisas ainda na minha vida. E não está acontecendo. Eu falando com Deus. E ali Deus disse para mim, tu tem te colocado na brecha de novo? Tu tem te colocado na fenda? Deus a glória, aleluia. Tu tem permitido que eu te use? Tu tem permitido que eu cumpra na tua vida tudo aquilo que eu te prometi? Aleluia. Tu tem permitido? Oh Deus, aleluia. Tu tem. Tu continua falando dos outros. Tu continua brigando. Tu continua com raiz de amargura. Aleluia. Tu não libera perdão. E aí Deus foi falando comigo naquela manhã. E eu dizendo, Deus, mas eu gostaria tanto que o Senhor mostrasse para mim, né? O quanto ainda o Senhor me ama. O quanto ainda o Senhor quer de mim. Foi quando eu abri aqui daí em Pedro e ele falou. E isso ministrou tão forte no meu coração, dele dizer que eu sou raça eleita, que eu sou sacerdócio real, nação santa. E eu fui dizendo para Deus, Senhor, mas eu sou tão pecadora, Pai, como é que o Senhor pode dizer para mim que eu sou nação santa? Que eu sou raça eleita? Sendo que tem tantos aí fora que falam do teu amor, que pregam, que vão, sem ver as medidas e as consequências. E o Senhor está dizendo esta manhã para mim que eu sou raça eleita. E ele diz para mim, sim, minha filha, tu é minha raça eleita. Tu é minha raça eleita, ele disse para mim. E aquilo foi ministrando tanto no meu coração, que eu disse, Senhor, o Senhor é tão maravilhoso, tão grandioso. E eu disse, eu quero, não que eu seja egoísta do meu eu, sabe? Mas eu disse assim, Senhor, eu preciso te sentir mais. Eu preciso te ter mais. Eu preciso que a tua face resplandeça sobre a minha. E eu fui dizendo para Deus e pedindo e implorando para Deus. E assim passou-se os dias e eu fui orando. Se vocês, é bem pequenininho, vocês podem meditar em casa. 1 Pedro, 2 Pedro, é bem pequenininho, sabe? Tem só 3, 4 partes. É bem bom, assim. Eu gostei muito, porque fala muito com a gente. Ensina muito do jeito que a gente tem que se portar na presença de
Deus, do jeito que nós temos que fazer, se desprender para chegar na presença de Deus. Porque não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Não é quando a gente ia no baile que a gente botava uma roupa, chegava lá no baile, dançava com todo mundo, fazia rebuliço no meio do baile. Para chegar na presença de Deus, não. Nós temos que nos despir de tudo aquilo que nos faz sofrer. Nos despir. Nos pedir perdão para Deus daquilo que nós fizemos durante o dia, daquilo que nós pensamos que não agradou a Ele, daquilo que nós falamos que não agradou a Ele. E assim nós temos que ir pedindo para Deus: Senhor, nos perdoa, Senhor, me perdoa, Pai. Me perdoa, Pai, porque eu estava sentada lá junto, Pai, e ajudei a falar do ciclano, Pai. Porque eu olhei alguém com os olhos, Pai, e falei mal daquela, pensei mal daquela pessoa, Senhor. Me perdoa, Pai, porque eu não fiz aquilo que te agradava. E assim a gente tem que começar para chegar na presença de Deus. Não podemos chegar de qualquer jeito. Não podemos. E ali Deus veio falando comigo e eu pedindo para Ele que eu queria mais dEle, que eu precisava mais dEle, que eu almejava mais dEle, que eu sou vaso dEle, que Ele esvaziou o meu vaso, porque eu era um vaso rachado, quebrado, um vaso cheio de porcaria do mundo, um vaso de desonra. E ali eu fui pedindo para Deus que eu queria ser esvaziada, que eu queria ser transformada. Fui pedindo para Deus tirar tudo aquilo de dentro de mim que não agradava a Ele. E assim eu fui pedindo para o Senhor, e meditando na palavra dEle, Daí sábado, a gente foi na vigília do pastor Isaías. E ali eu senti assim, cara, todos aqui sentiram que estava no Isaías. Rachou o céu no meio e desceu os anjos. É verdade, Deus. Coisa assim maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Sabe? Uma unção do Senhor que não tem explicação. E ali eu dizia para Deus: Senhor, eu quero mais de Ti, eu preciso mais de Ti, Deus, pois eu não sou nada sem o Teu Espírito. Eu não sou nada sem Ti. Eu não abro os olhos de manhã sem a Sua permissão. E ali eu fui pedindo para Deus, e Deus foi tomando, e Deus foi me tomando, e Deus foi me tomando. Parecia que eu estava flutuando. Parecia que eu estava assim, não tem nem explicação. Sabe? Assim, a gente sentir a presença de Deus é muito bom. Mas sábado de noite estava assim, muito, muito, muito bom. É verdade. Muito bom. Porque eu, particularmente, eu vim pedindo para Deus. Eu vim implorando para Deus. Glória a Deus. Aleluia. Sabe? Eu vim orando, pedindo, me colocando na brecha, dizendo que eu precisava um encontro com Deus. Eu precisava ter que Ele me tomasse por inteiro com o Seu Santo Espírito. Não precisa. E não para querer me engrandecer, mas sim para engrandecer o nome do Senhor. Ele me usou de um jeito sábado que eu nunca tinha sido usado antes. Nunca. Sabe? De um jeito assim para mim falar com uma pessoa que a Janelle me levou até ela. Nunca vi, não sei nem quem é aquela pessoa. E também não me interessa saber quem é. Só me interessa saber o que Deus falou com ela naquele dia. Através de mim, Ele me usou como vaso dele. Sabe? Depois domingo aqui, a mesma coisa. E ali Deus veio falando comigo. Que a gente nós somos os escolhidos dele. Nós estamos em pouco aqui hoje, mas Deus sabe todas as coisas. Sabe? Ele pensou assim: vou levar pouca gente lá, porque hoje a irmã Júlia vai ser pega de surpresa. Aleluia, Jesus. Mas assim, quando o pastor falou que eu ia trazer, tu vai trazer a palavra hoje, vai te botar no fogo. Eu
dizer não. Eu não posso dizer não. Glória a Deus, aleluia. Se eu pedir para Deus, se eu implorei para Deus cumprir em mim tudo aquilo que Ele prometeu, Verdade. como é que eu ia dizer que não? Verdade, Independente Pai. se porque Obrigado, é aqui Jesus. ou se fosse em outro lugar, eu não poderia dizer que não. Verdade, Não Jesus. poderia. É a mesma coisa, tu pedir um trabalho para Deus, implorar, jejuar, pedir o trabalho, Ele te dá o trabalho e depois tu ir na UPA pegar atestado. É, Jesus. Tu não vai estar honrando aquilo que tu pediu. E Deus não vai poder cumprir na tua vida tudo que Ele te prometeu. É, Jesus. Eu estou Usa a aprendendo tua serva, ainda, eu Pai, digo pra vai Deus que eu quero falando, aprender Pai. mais e mais ainda dele. Oh, Eu glória. tenho sede da palavra dele. Eu creio, Jesus. Tu é Sabe? fiel, Pai. Não que eu Capacita todas as almejo, tuas filhas, ir Pai. para outros lugares, levar a palavra. Não. Mas eu almejo a me aperfeiçoar na palavra dele, me aperfeiçoar na palavra dele. Para quando alguém vier me perguntar alguma coisa, eu já saber onde é que está escrito. Eu já saber aquilo Glória a que a pessoa Deus. precisa ouvir. Porque se tu não está aperfeiçoada na palavra de Deus, se tu não conhece a palavra dele, tu pode ser enganada, porque tu não conhece a palavra dele, como sem querer tu pode enganar outras pessoas. Aleluia. Glória a Deus. Se você não sabe, não leu onde é que está escrito, 1 Pedro esse, como é que tu sabe que eu estou falando a verdade? Né? Tira. Porque tem muita gente que torce a palavra do Senhor. E eu tenho um temor tão grande, eu aprendi assim, um temor tão grande na palavra do Senhor, porque diz, maldito aquele que tira um tio, né? Ou uma vírgula da minha palavra. E eu tenho tanto medo que quando eu leio, eu procuro ler bem direitinho o que está escrito com vírgula, com acento, e quando eu escrevo também. Porque eu aprendi assim. Se está escrito desse jeito, tu tem que traduzir desse jeito. Né? Tanto que eu não gosto daquelas Bíblias com palavreado de hoje em dia. Eu não gosto. Eu gosto de Bíblia mais que tem um palavreado mais antigo. Né? Porque... sei lá, eu acho que hoje... tem gente que gosta, que nem a Cecília gosta, que ela tem a Bíblia dos Jovens. Ela gosta porque é uma linguagem, a linguagem deles hoje. Mas eu não gosto. Porque eu acho que tem coisas assim que tem que ser explicada daquele jeito que foi escrito. E eu procuro explicar para as pessoas. Quando as pessoas me perguntam, como a irmã Ayla já perguntou para mim sobre a Bíblia, eu procuro explicar bem direitinho o que está escrito aqui. Porque eu tenho muito medo da mão de Deus do que Ele vai me cobrar, se eu não explicar do jeito que está escrito aqui. Porque se tem uma coisa que a gente tem que ter medo é da mão do Senhor. Glória a Deus. Porque a mão do Senhor, quando toca, é difícil. É difícil. Por isso que a gente tem que fazer a vontade dele, o querer dele, na hora dele. Se ele te mandou tu ir, tu vai. Se ele te mandou parar, tu para. Porque eu já fiz muitas coisas pelo meu eu. Pelo meu eu. Já fiz muita coisa. Ah, vou sair desse serviço porque eu não gosto dele, porque eu não gosto de trabalhar em firma, eu vou sair. E teve uma vez que eu disse para o Senhor, eu disse, eu vou trabalhar lá em Estrela. E Deus disse para mim, tu não vai. E eu disse, eu vou. Eu tenho meus 3 filhos para sustentar. Eu vou. E Deus falando comigo, Diga, tu não vai. Eu disse, não, mas eu vou. Eu estou precisando, é o único serviço que me deram, eu vou ter que ir. E eu ali, estava o quê? Acho que uns 3 anos dentro da igreja, praticamente nem era convertido. E o que acabou acontecendo? Cheguei em casa, peguei a Cecília da creche, a prof disse, a Cecília não está bem, tu vai ter que levar ela para o médico. Eu pensei, leva ela no pronto-socorro, que tem, né? Levo ela no pronto-socorro, dou remédio para ela, chego em casa, no outro dia eu vou trabalhar. Largo ela na creche, de novo vou trabalhar. 9 dias no hospital. 9 dias, a Cecília tinha 9 meses.
Eu fiquei 9 dias. Quando o médico disse para mim que eu ia baixar, Deus disse, te falei que tu não ia. E tu não vai, ele disse para mim. E eu vou te mostrar que ou tu me obedece por bem, ou eu vou pesar a mão em ti. E é nos teus que eu vou pesar. Porque é onde é que dói mais na gente. Fiquei 9 dias com a Cecília no hospital. Não lembro que época era. Era uma época bem chuvosa. 9 dias sozinha dentro daquele hospital. Vai lá, mãe, te espera aí. Sozinha. A Cecília com soro. Eu dormindo no chão. Eles não, aqui nesse hospital na época, eles não davam comida. Ainda bem que a Cecília comia. Daí eles traziam comida e eu comia a comida dela. Eu tinha que lavar as roupas dela dentro do banheiro, torcer bem, colocar secar. Não recebi visita porque a minha mãe tinha que cuidar dos meus filhos. 9 dias sozinha. E aí Deus disse para mim, ou tu te dobra, ou eu te dobro. Ele falou para mim. E aí eu comecei a entender o trabalhar de Deus na minha vida. Quando Ele diz vai, vai. Quando Ele diz para, para. Quando Ele diz é para ti. Não é, não é. E ali eu fui aprendendo com Deus. Fui aprendendo. E Deus tão maravilhoso na minha vida. Tão maravilhoso que quando eu disse para Ele ali mesmo no hospital, eu disse que eu iria fazer aquilo que Ele me mandou fazer, que não era trabalhar naquele lugar. Era uma casa de família para cuidar de 2 crianças. Mas não era a vontade de Deus. E eu disse, Senhor, tá bom, Pai, eu não vou, Senhor, seja feita a tua vontade. Era perto de Natal. Eu disse, Senhor, seja feita a tua vontade, eu não vou, Pai, eu não vou, eu não consigo mais ficar aqui dentro, Pai. E daí, no outro dia, o médico chegou para mim e disse, olha, tu tem que comprar um remédio para Cecília, que custa R$57, para mim poder te dar alta para ela. Eu disse, senhora, agora está nas tuas mãos. Eu disse, agora está nas tuas mãos. E eu fui, consegui o dinheiro, consegui dar alta para a Cecília. E desde aquele dia começou a criar um temor no meu coração, sabe? Porque como eu disse, eu era recém-convertida, eu era de uma igreja que não... Assim, eu não senti o que eu sentia hoje, sabe? E daí, ali Deus já começou a falar comigo. Porque eu pedia para Deus falar comigo. Eu pedia para Ele. Sabe? Mesmo sem sentir o Espírito Santo, mesmo sem saber o que era o Espírito Santo, só ver os outros sendo batizados, falando em línguas, pulando na unção. Mas eu dizia para Deus que eu queria aquilo. Que eu queria, sabe? E ali eu comecei a buscar Deus, Depois eu fui fazer um curso missionário. E ali foi tremendo que eu tive com Deus naquele 1 ano. Aprendi muito, muito, muito da palavra do Senhor. Aprendi muito a ter intimidade com Deus. Porque só vindo na igreja, tu pode vir na igreja na terça, na quinta, no sábado, no domingo. Mas se tu não tiver intimidade com o Senhor dentro da tua casa, dentro do teu quarto, não vai adiantar de nada tu vir aqui na igreja. Deus vai falar contigo pela misericórdia dele. Mas não vai adiantar de nada tu vir. Primeiro, começa dentro do teu lar. Orar. Eu ouvi de uma irmã que ela contou para mim, nós estávamos conversando sobre oração de madrugada e ela falou para mim que ela orava, que ela levantava de madrugada e orava, e daí quando o marido dela levantava, ela sentava no sofá para ele não ver ela orando. Eu disse, mas por que, né? Por que eu não entendi isso, sabe? Ela disse, não, porque eu não quero que ele me veja orando, que eu não quero que ele veja a minha fraqueza. Eu disse, eu não penso assim. Eu pego, o meu marido vai dormir, eu fico na sala, daí eu desligo a televisão, desligo as luzes e ali eu oro. E ele levanta, vai no banheiro e eu continuo orando. Eu não paro de orar porque ele levantou. Eu não paro de chorar porque ele levantou. Eu não paro de clamar ao Senhor porque ele levantou. Não. Porque primeiro eu tenho que ter intimidade com Deus dentro da minha casa. Para depois as
as outras coisas acontecerem na igreja, levar uma palavra para alguém, né? Trazer uma mensagem de Deus para uma pessoa. Mas se eu não tiver essa intimidade com Deus, eu só vou ser um sino badalando, que ecoa em todos os lugares, mas depois que ele para de ecoar, as pessoas nem lembram mais dele. Só vão lembrar dele quando ele for ecoar de novo dali 1 hora. E assim eu venho pedindo para Deus e eu digo para os irmãos também que buscam a Deus dentro das suas casas, que os irmãos venham estar orando dentro das suas casas. Não importa se o marido é evangélico ou não é, porque no momento que ele te vê orando dentro de casa, ele vai ver que ali ele tem uma mulher, que ali ele tem uma guerreira. Porque o que eles pensam? Ela está orando. Bem provável que ela está orando por mim. E isso eu aprendi. E eu agradeço muito a Deus, sabe? Muito a Deus. E nas minhas orações eu sempre peço para todo mundo, por todos, para aquilo que eu senti, para todos sentirem. Quando eu vejo alguém dentro da igreja que está buscando ao Senhor, eu sempre digo para Deus, encher ele com o seu Espírito Santo. Porque não tem coisa mais, assim, melhor. A comida mais saborosa que tu comeu, a viagem maravilhosa que tu fez, o presente mais lindo que tu ganhou, não chega nem perto da presença de Deus. Glória a Deus, Só aleluia! Tocada pelo Espírito Santo, sabe? Que não existe coisa melhor do que sentir a presença de Deus. Do que tu andar e saber que Deus está contigo. Glória a Deus, aleluia! De tu caminhar e saber que tu está indo lá porque tu é obediente a Deus. Glória a Deus. E tu vai fazer a diferença. No momento que tu se colocar na brecha. Que tu deixar Deus te usar verdadeiramente. Que tu se despir das tuas velhas vestes. E deixar a tua veste mais alva do que a neve, que eu gosto muito desse louvor. No momento que nós aprender a fazer isso, a se desprender dos nossos velhos costumes, das nossas velhas manias, coisa boba, mas é coisa que muitos, eu vejo muitos fazendo até hoje. Quando falam a mesma coisa, a gente vai bater na madeira. Isso é velhas manias, é velhos costumes, né? Coisa assim que passa um gato preto, ou passam pela escada, já ficam, sabe, ou um espelho quebra. Isso é velhos costumes, é velhas manias, nós temos que nos desprender disso. Porque nós somos, aqui a nação eleita do Senhor, sacerdócio real. E não é assim com crendices, com velhos costumes que Deus vai nos poder usar. Não é. Não é remendando as nossas roupas e usando elas de novo que Deus vai nos usar. Não é essas roupas aqui, é a roupa aqui. É aqui no coração. Não adianta nós pedir para Deus tirar e nós continuar com aquilo dentro do coração. Não adianta nós pedir para Deus nos transformar, nos dar um coração novo, se nós não tiramos aquilo velho de dentro do coração. Tem uma palavra do Senhor que eu gosto muito, que ele diz que colocar vinho novo em odre velho, odre é um saco de pele de boi. Se colocar um vinho novo em odre velho, o vinho vai fermentar e o odre vai explodir. Então se tu pediu para Deus um coração novo, se tu pediu para Deus uma mente restaurada, tu tem que botar só coisa nova aqui dentro. Não tem como. Não tem. É a mesma coisa que tu pegar um copo de água e essa água tá suja e tu querer colocar água limpa dentro dele, sem antes ter esvaziado o copo, ter lavado o copo, deixado ele limpinho para colocar água limpa nele. Só vai perder tempo. Por isso todos os dias nós temos que pedir para Deus, está nos renovando, está tirando todas as impurezas, tudo aquilo que não agrada a Ele, tudo aquilo que não provém dele.
É o que eu peço sempre nas minhas orações. É o que eu peço para Deus sempre até mesmo quando eu vou cantar, quando vou cantar no coral, eu digo, Senhor, que não seja mais eu, que seja o Senhor. E que o Senhor receba nos céus os nossos louvores, as nossas orações. Porque há uma batalha tão grande para a gente conseguir dobrar o joelho, principalmente em casa, e orar. Daí tu lembra o que tu tem que fazer, tu lembra o que tu deixou para fazer, tu lembra de tudo. E tu não consegue se desprender para chegar até Deus. E essas eram as palavras que eu tinha hoje. Eu brinquei dizendo que ia ser 2 horas, mas era só brincadeirinha, né? Porque eu não tenho nem palavra. E se eu falar mais, não vai ser de Deus, vai ser da minha carne. E eu agradeço muito a Deus e espero que os irmãos em casa leiam de novo essa palavra, porque é uma palavra muito linda. Muito linda. Todo Pedro, toda a Bíblia. Mas se tu não consegue ler toda a Bíblia, tu começa lendo os profetas menores. Pedro foi um profeta de Deus, um servo do Senhor tremendo. Fez coisas maravilhosas em nome de Jesus. Mas ele tem tem só 1 Pedro, 2 Pedro e poucas páginas, né? Só até o 3, se eu não me engano. Até o 5, no 2 Pedro. Mas é uma coisa maravilhosa. Glória a Deus. Começa lendo um pouquinho por dia. Eu leio, eu faço assim, eu leio, e daí eu tenho um caderno que eu coloco assim, meditação do dia. 1 Pedro, assim, eu faço, né? Daí eu oro, primeiro eu peço perdão para Deus, daí eu agradeço, daí eu faço as minhas petições, daí eu louvo ao nome dele, daí eu leio a palavra dele umas 2, 3 vezes, para entender o que ele quer falar, e daí eu escrevo, naquele caderno, eu escrevo o que Deus falou comigo com aquela palavra. E se tu olhar, se um dia vocês forem lá em casa, vocês podem olhar o meu caderno. Todos os dias ele fala coisa diferente. Tu pode ler a mesma palavra todos os dias, como pode ter a mesma pregação com pessoas diferentes, e Deus vai falar coisas diferentes contigo. Pode ser a mesma palavra, mas todos os dias ele vai falar coisas diferentes, porque todos os dias ele tem um novo dele para nós. Glória a Deus. Todos os dias ele tem um novo e um renovo dele para nós. E eu agradeço a oportunidade, essa palavra.